Enquanto o futebol brasileiro discute sempre os mesmos nomes, um jovem goleiro começa a aparecer de forma silenciosa. Sem hype. Sem mídia. Sem pressão. Mas com algo que poucos conseguem ignorar. Desempenho. Nos bastidores da seleção brasileira, um nome começou a chamar a atenção. E não foi de qualquer pessoa. Foi de Carlo Ancelotti. Um dos maiores treinadores da história do futebol. O técnico italiano, que já comandou Cristiano Ronaldo, Kaká e Zlatan Ibrahimovic e tantos outros craques, pediu que um garoto de 18 anos fosse integrado aos treinos da seleção nos Estados Unidos, nas vésperas dos amistosos contra França e Croácia. Mas aqui está o detalhe mais curioso de todos. Quase ninguém sabe quem ele é. Léo Nanete. Esse é o nome. E até pouco tempo atrás, ele era apenas mais um jogador da base do Flamengo. Sem manchetes. Sem expectativa nacional. Sem pressão da mídia. Mas no futebol, às vezes, os jogadores mais perigosos são justamente aqueles que ninguém está olhando. O nome dele é Léo Nanete. Leonardo Nanete Lopes, para ser mais exato. Nasceu em 21 de agosto de 2007. Tem 18 anos. E mede 1,96 metros, a altura que os olheiros europeus tanto procuram em um goleiro moderno. Mas até pouco tempo atrás, ele era apenas mais um jogador da base. Sem manchetes. Sem expectativa nacional. Sem pressão da mídia. Enquanto outros garotos da sua geração já eram tratados como fenômenos, Nanete crescia no anonimato dos campos de treino do Flamengo. Um goleiro canhoto, algo raro na posição, que foi se construindo aos poucos, longe dos holofotes. Ele chegou ao Flamengo com apenas 9 anos. Mais de uma década de formação no clube. Mais de 300 jogos pelas categorias de base. Uma trajetória sólida, mas silenciosa. Enquanto outros nomes surgiam com hype, ele foi lapidado no dia a dia, sem alarde. No início de 2025, ele começou a treinar com frequência entre os profissionais. Em 2026, estreou pela equipe principal do Flamengo, sendo titular nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, partidas disputadas pelo time sub-20, mas que já mostraram que o clube enxerga nele algo especial. Mas o momento que realmente colocou seu nome no radar aconteceu na Libertadores Sub-20, disputada em Quito, no Equador. Nanete foi titular nas 5 partidas do Flamengo na competição. Defesas importantes, segurança nas bolas aéreas, uma postura de goleiro experiente em um garoto de 18 anos. O Flamengo perdeu a final nos pênaltis para o Santiago Wanderers, do Chile, no último domingo, dia 22 de março. Mas Nanete, mesmo na derrota, saiu de campo com a cabeça erguida. Ele tinha mostrado a que veio. E no dia seguinte, veio a notícia que mudaria tudo. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, pediu sua presença. Léo Nanete seria integrado aos treinos da seleção nos Estados Unidos, ao lado de Ederson, Bento e Hugo Souza, os 3 goleiros convocados para os amistosos contra França e Croácia. De repente, o desconhecido estava no centro das atenções de quem realmente entende do jogo. Dentro do clube de regatas do Flamengo, a história de Léo Nanete começou cedo. Muito cedo. Com apenas 9 anos, ele chegou ao ninho do urubu. E foi ali, longe dos holofotes, que começou a ser lapidado. O garoto canhoto de Ipanema, um detalhe raro para goleiros, foi crescendo em silêncio, enquanto outros nomes da sua geração já pipocavam na imprensa. Foram mais de 300 jogos pelas categorias de base do Flamengo. Uma trajetória sólida, construída dia após dia, treino após treino. Ele passou por todas as categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Em cada uma delas, deixou sua marca. A virada de chave aconteceu em 2024, quando Filipe Luís assumiu o comando do sub-17. O ex-lateral, que começava sua carreira de treinador, se encantou com o goleiro. Naquela altura, Nanete ainda tinha idade para jogar no sub-17, mas Filipe Luís fez questão de puxá-lo para o sub-20 antes do tempo. O técnico já via ali algo especial. Quando Filipe Luís foi promovido ao time profissional, não esqueceu do pupilo. Em 2024, Nanete participou da pré-temporada nos Estados Unidos com Tite. Em 2025, repetiu a dose com Filipe Luís. O goleiro de 1,96 metros começou a treinar com frequência entre os profissionais, convivendo com Rossi, o titular da posição, e recebendo conselhos do argentino. Antes da final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, Rossi mandou uma mensagem de incentivo que Nanete guardou com carinho. O reconhecimento dentro do clube veio rápido. Em setembro de 2025, Nanete renovou seu contrato até dezembro de 2029.
E mais, sua multa rescisória foi estipulada em 70 milhões de euros, cerca de 423 milhões de reais. Um valor que já coloca o jovem goleiro entre os ativos mais valiosos do Flamengo. Felipe Luís, que o treinou desde o sub-17, virou um entusiasta. Em conversas internas, o técnico falava do garoto como uma das grandes promessas da posição. E Nanete retribuía com trabalho, mais de 300 jogos na base, participação em títulos importantes, e uma maturidade que chamava a atenção de quem o via treinar. Mas o momento que realmente colocaria seu nome no mapa ainda estava por vir. Um momento em um palco inesperado, contra um gigante europeu, que faria o mundo começar a prestar atenção. Mas todo talento precisa de um momento. Um momento que o tire da invisibilidade. Um momento que mostre ao mundo que ali, naquele garoto, há algo diferente. E o momento de Léo Nanete veio em um palco inesperado. Um palco que, para qualquer jogador de base, é o maior possível. O Maracanã. Final do Mundial Sub-20. Flamengo contra Barcelona. Era setembro de 2025. O estádio estava longe de lotado, mas a grandeza do confronto não se media em público. Ali estavam dos maiores clubes do mundo, com sua tradição e sua estrutura, enfrentando o gigante brasileiro. E no gol rubro-negro, um garoto de 18 anos que ainda não tinha se provado no profissional. O jogo foi tenso. O Barcelona pressionou. Criou chances. Chutou de todos os ângulos. Mas Nanete estava ali, seguro nas bolas aéreas, rápido nos reflexos, posicionado como um veterano. Ele não tremeu. Não se intimidou com o nome do adversário. Não se sentiu menor por estar jogando contra um dos maiores clubes do planeta. O jogo terminou empatado. Veio a decisão por pênaltis. E ali, nos pênaltis, Nanete fez o que já havia feito antes, na Copa Rio Sub-17. Ele foi herói. Defendeu cobranças. Garantiu o título para o Flamengo. E, pela primeira vez, deixou de ser invisível. Depois daquele jogo, algo mudou. O nome de Léo Nanete começou a circular nos corredores do futebol. Não só no Brasil. Um dos jornais mais respeitados da Espanha, o AS, escreveu sobre ele. E o texto não foi modesto. O jovem goleiro, de 1,96 metros, conta com um reflexo formidável, um grande posicionamento e segurança no jogo aéreo. Reúne todas as condições para ser um goleiro de nível mundial e sua constante evolução faz com que a CBF o tenha com muita consideração. Naquele momento, Nanete deixou de ser um desconhecido. Ele ainda não era famoso. Ainda não era manchete nos grandes jornais. Mas quem entendia de futebol, quem sabia o que procurar, já tinha o nome dele anotado. E entre essas pessoas, estava Cláudio Taffarel. O ídolo da seleção, preparador de goleiros da equipe principal, viu a final do Maracanã. Viu a atuação de Nanete. E não demorou para convidá-lo. Poucos dias depois, o goleiro de 18 anos estava na Granja Comari, treinando ao lado de Bento e Hugo Souza, recebendo conselhos de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Foi ali, naquele momento, que o primeiro sinal ao mundo se tornou algo maior. O desconhecido começava a ser observado por quem realmente decide o futuro do futebol brasileiro. Depois daquela final no Maracanã, depois de defender 2 pênaltis contra o Barcelona e levantar a taça do Mundial Sub-20, algo mudou. O nome de Léo Nanete deixou de ser apenas uma promessa da base do Flamengo. Ele começou a circular nos corredores do futebol europeu. Um dos jornais mais respeitados da Espanha, o AS, escreveu sobre ele. E o texto não foi modesto. A publicação destacou que o jovem goleiro de 1,96 metros conta com um reflexo formidável, um grande posicionamento e segurança no jogo aéreo. A matéria foi além. Reúne todas as condições para ser um goleiro de nível mundial e sua constante evolução faz com que a CBF o tenha com muita consideração. Não era apenas um elogio genérico. Era um diagnóstico. Era a Europa reconhecendo que ali, no ninho do urubu, estava sendo lapidado um goleiro com características que o futebol do velho continente tanto valoriza. E não era só o AS. O jornal Sport, também da Espanha, repercutiu a atuação de Nanete na final contra o Barcelona. O olhar europeu começava a se voltar para o garoto de Ipanema que, até então, era praticamente desconhecido fora do Brasil. O que chamava a atenção era justamente o conjunto. A altura, 1,96 metros, algo que os olheiros europeus priorizam. O pé esquerdo, um detalhe raro para goleiros, que dá vantagem na saída de bola. A frieza, aos 18 anos, em uma final contra o Barcelona, no Maracanã, ele não tremeu. Além disso, Nanete tinha algo que o futebol moderno exige cada vez mais: capacidade de ler o jogo e se posicionar antes da finalização. Não era apenas um goleiro de reflexos, embora os reflexos fossem impressionantes.
Era um goleiro que antecipava, que se posicionava, que transmitia segurança para a linha defensiva. Cláudio Taffarel, o ídolo da seleção e preparador de goleiros da equipe principal, já tinha visto isso de perto. Em setembro de 2025, logo após o título do Mundial Sub-20, Nanete foi chamado para treinar com a seleção na Granja Comari. E Taffarel foi categórico nos elogios: um menino muito legal. Eu não dava nem conta que ele foi goleiro naquela final. Fiquei muito feliz que ele veio aqui junto com a gente, tem um potencial muito bom. Gostei dele. Gostei, principalmente, por ser um guri de 18 anos, mas já com uma postura profissional mesmo. Mas o reconhecimento internacional não parou por aí. A imprensa espanhola destacou outro fator: Nanete tem cidadania italiana. Isso, no futebol europeu, é um diferencial enorme. Significa que ele poderia ser contratado por um clube da União Europeia sem ocupar vaga de estrangeiro, um atrativo a mais para os gigantes do continente. O Flamengo, ciente do valor da joia, agiu rápido. Em setembro de 2025, o clube renovou o contrato de Nanete até dezembro de 2029. E a multa rescisória foi estipulada em 70 milhões de euros, cerca de 445 milhões de reais. Um valor que já coloca o jovem goleiro entre os ativos mais valiosos do clube. A Europa começou a olhar. Mas Nanete sabia que ainda não tinha se provado. Ele ainda não tinha sequência no profissional. Ainda não tinha enfrentado a pressão de uma Libertadores, de um Brasileirão, de um clássico. Ainda era uma promessa com olheiros de todo o continente de olho, mas ainda uma promessa. E ele sabia disso. Em entrevista após o título, ele foi direto: é um momento maravilhoso da minha carreira. Pude conquistar o Mundial Sub-20 e agora ser chamado para representar a seleção é uma grande experiência. Agora é trabalhar ao máximo, sempre buscar a evolução, nunca me acomodar. Nanete não queria ser apenas mais um talento que brilha na base e desaparece. Ele queria mais. E a oportunidade para mostrar isso estava prestes a chegar. Porque o futebol moderno exige mais dos goleiros. Não basta defender. Não basta ter reflexos rápidos e segurar as bolas que vêm na direção do gol. O goleiro de hoje precisa ser quase um líbero. Precisa ler o jogo, antecipar lances, se posicionar como um maestro da defesa. E Léo Nanete parece reunir exatamente isso. Altura. 1,96 metros, uma envergadura que impressiona e que, para os olheiros europeus, é um dos primeiros critérios de seleção. Goleiros baixos, como o próprio Taffarel, que tinha 1,80 metros, são cada vez mais raros no futebol de alto nível. A altura de Nanete o coloca em uma categoria privilegiada. Reflexos formidáveis. O jornal espanhol AS usou exatamente essa expressão para descrever o goleiro do Flamengo. Não foi elogio vazio. Foi diagnóstico. Os reflexos de Nanete foram testados em situações de alta pressão, na final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, na Libertadores Sub-20 contra os melhores times do continente. E ele respondeu: posicionamento e segurança no jogo aéreo. Outras duas características destacadas pelo periódico espanhol. Nanete não é um goleiro que se joga no chão no desespero. Ele antecipa. Ele se posiciona antes do chute. E no jogo aéreo, sua altura e seu timing fazem a diferença. Em um futebol cada vez mais dependente de bolas paradas e cruzamentos, isso é ouro. Mas há um detalhe que talvez seja o mais importante de todos: a capacidade de jogar com os pés. No futebol moderno, um goleiro que não sabe sair jogando com os pés é um goleiro limitado. Ancelotti, que já comandou Neuer, Courtois e Donnarumma, sabe disso melhor do que ninguém. E Nanete, por ser canhoto e ter vindo do futsal, modalidade em que o controle de bola é fundamental, tem uma vantagem natural nesse quesito. Taffarel, o preparador de goleiros da seleção, já percebeu isso. Em setembro de 2025, quando Nanete foi chamado para treinar na Granja Comari, o ex-goleiro disse: um menino muito legal. Eu não dava nem conta que ele foi goleiro naquela final, do Mundial Sub-20. Fiquei muito feliz que ele veio aqui junto com a gente, tem um potencial muito bom. Gostei dele. Gostei, principalmente, por ser um guri de 18 anos, mas já com uma postura profissional mesmo. Tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias ao Flamengo. Postura profissional. Foi isso que Taffarel destacou. Não só o talento, mas a cabeça. A maturidade. A capacidade de estar em um ambiente de alta pressão e se comportar como se já pertencesse àquele lugar. Além disso, Nanete tem um trunfo fora de campo: cidadania italiana. Isso, no futebol europeu, é um diferencial enorme.
Significa que um clube da União Europeia pode contratá-lo sem ocupar uma vaga de estrangeiro, um atrativo a mais para os gigantes do continente que já começam a olhar para ele. O Flamengo sabe do valor da joia. Por isso, em setembro de 2025, o clube renovou seu contrato até dezembro de 2029 e estipulou uma multa rescisória de 70 milhões de euros, cerca de 445 milhões de reais. Um valor que já coloca o jovem goleiro entre os ativos mais valiosos do elenco rubro-negro. Nanete tem o perfil que o futebol europeu procura. Altura, reflexos, posicionamento, jogo aéreo, saída de bola com os pés e um diferencial que poucos têm, a maturidade de quem, aos 18 anos, já se comporta como profissional. O tipo de perfil que Carlo Ancelotti não deixa passar. E então veio o momento que mudou tudo. Dia 23 de março de 2026. Léo Nanete estava no Panamá, ainda digerindo a derrota na final da Libertadores Sub-20 contra o Santiago Wanderers, do Chile. O Flamengo havia perdido nos pênaltis. A taça escapou. Mas o goleiro, mesmo na derrota, tinha mostrado a que veio. Mal teve tempo de descansar. No mesmo dia, ele embarcou para os Estados Unidos. O destino, a delegação da seleção brasileira. O motivo, Carlo Ancelotti havia pedido sua presença. A notícia veio pelos jornalistas Murilo Borges e Pedro Ivo Almeida, da ESPN, e rapidamente se espalhou. Nanete não estava na lista dos 23 convocados para os amistosos contra França e Croácia. Mas seria integrado aos treinos como o quarto goleiro, ao lado de Ederson, Bento e Hugo Souza, os três nomes chamados por Ancelotti para a posição. O contexto ajuda a entender. Alisson Becker, goleiro do Liverpool e presença constante na seleção, foi cortado por lesão. A comissão técnica precisava de 4 goleiros para os treinos nos Estados Unidos, e viu em Nanete a oportunidade perfeita. Não apenas para completar o número, mas para dar ao jovem de 18 anos a experiência de conviver com os melhores. E ele chegou. No dia 23 de março, desembarcou nos Estados Unidos. No dia 25, já estava no campo, treinando sob a supervisão de Cláudio Taffarel, o ídolo da posição que há meses já o elogiava. Em vídeos compartilhados pela CBF, Nanete aparecia ao lado de Bento, Ederson e Hugo Souza, participando das mesmas ativações, recebendo os mesmos comandos, vivendo a mesma rotina dos profissionais. O menino de 18 anos, que até poucos meses atrás era um desconhecido, agora estava ali, dividindo o mesmo espaço que Alisson, Ederson e outros gigantes já ocuparam. E não era a primeira vez. Em setembro de 2025, logo após o título do Mundial Sub-20 contra o Barcelona, Nanete já havia sido chamado para treinar na Granja Comari. Na ocasião, Taffarel já tinha se encantado, um menino muito legal. Eu não dava nem conta que ele foi goleiro naquela final. Fiquei muito feliz que ele veio aqui junto com a gente, tem um potencial muito bom. Gostei dele. Gostei, principalmente, por ser um guri de 18 anos, mas já com uma postura profissional mesmo. Agora, meses depois, ele estava de volta. E a impressão da comissão técnica era ainda melhor. Ancelotti, que já trabalhou com Neuer, Courtois, Donnarumma e tantos outros goleiros de elite, observava de perto. O que ele via? Um goleiro alto, 1,96 metros, com reflexos formidáveis, posicionamento impecável, segurança no jogo aéreo, e uma rara capacidade de jogar com os pés, vinda do futsal que praticou quando mais novo. O jornal espanhol AS, repercutindo a convocação, não poupou elogios. E a frase que publicaram se espalhou como fogo. O jovem goleiro, de 1,96 metros, conta com um reflexo formidável, um grande posicionamento e segurança no jogo aéreo. Reúne todas as condições para ser um goleiro de nível mundial. Naquele momento, Nanete deixou de ser um desconhecido. Ele ainda não era famoso. Ainda não era manchete nos grandes jornais. Ainda não tinha um contrato milionário na Europa. Mas quem entendia de futebol, Ancelotti, Taffarel, os jornalistas que cobrem a seleção, já tinham o nome dele anotado. E a sensação era clara, algo estava começando ali. Um goleiro de 18 anos. Sem jogos como titular no profissional. Sem uma sequência no Campeonato Brasileiro. Sem o currículo que normalmente coloca um jogador no radar da seleção. E ainda assim, ali estava ele. Treinando ao lado de Ederson, um dos melhores goleiros do mundo. Sob os olhos de Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol. Com a supervisão de Cláudio Taffarel, ídolo da posição e homem que já revelou tantos goleiros para o futebol brasileiro. O impacto foi imediato. A notícia de que Nanete havia sido integrado aos treinos da seleção nos Estados Unidos correu o mundo. O jornal espanhol AS publicou uma matéria destacando o goleiro do Flamengo. E o título dizia muito:
o gigante de 1,96 metros que encanta Tafarel e que a CBF segue com atenção. O periódico espanhol foi além. O jovem goleiro, de 1,96 metros, conta com um reflexo formidável, um grande posicionamento e segurança no jogo aéreo. Reúne todas as condições para ser um goleiro de nível mundial. Não estamos falando de qualquer veículo. O AS é um dos jornais mais respeitados da Espanha, com décadas de cobertura do futebol europeu. Quando eles destacam um jogador brasileiro de 18 anos que ainda não estreou no profissional, é porque algo ali realmente chamou atenção. A imprensa brasileira também repercutiu. A ESPN trouxe a informação com destaque, lembrando que Nanete já havia sido convidado por Tafarel para treinar na Granja Comari em setembro de 2025. O GE destacou a trajetória do goleiro no Flamengo, os mais de 300 jogos na base e a renovação de contrato com multa de 70 milhões de euros. Mas o que mais impressiona nessa história não é apenas que Nanete foi convocado. É quem o convocou. Carlo Ancelotti não é um treinador qualquer. Ele é um dos maiores da história. Campeão de tudo. Trabalhou com os melhores goleiros do mundo, Manuel Neuer, no Bayern de Munique. Thibaut Courtois, no Real Madrid. Gianluigi Donnarumma, no PSG. Ele sabe o que procurar em um goleiro. Ele sabe o que separa um bom goleiro de um goleiro de nível mundial. E Ancelotti olhou para Léo Nanete e viu algo. Não foi um teste genérico. Não foi um favor a Tafarel. Foi uma escolha técnica. Foi um sinal. Foi Ancelotti dizendo: esse garoto merece estar aqui. Nanete, que até poucos meses atrás era apenas mais um nome na base do Flamengo, agora era observado por um dos maiores técnicos da história. Os treinos nos Estados Unidos foram sua chance de mostrar que não estava ali por acaso. E ele mostrou. Nos vídeos divulgados pela CBF, Nanete aparecia participando das mesmas ativações que Ederson, Bento e Hugo Souza. Treinava com a mesma intensidade. Se comportava com a postura de quem já pertencia àquele ambiente, algo que Tafarel já havia destacado em setembro. Não houve entrevistas bombásticas. Não houve declarações polêmicas. Nanete fez o que sempre fez, trabalhou em silêncio. E deixou que o campo falasse por ele. O impacto dessa convocação, no entanto, vai além dos treinos. É o que ela representa. É o aval de Ancelotti. É a chancela de Tafarel. É a confirmação de que o futebol brasileiro tem mais uma joia na posição mais difícil de formar, a de goleiro. E agora, com essa experiência na bagagem, Nanete volta ao Flamengo. Volta para provar que não foi um acaso. Volta para mostrar que está pronto para o próximo passo. O impacto já foi causado. Agora, vem o mais difícil, a sequência. Mas aqui está o ponto mais importante. Apesar de tudo isso, quase ninguém fala sobre ele. Ele ainda não se provou no profissional. Ainda não tem sequência. Ainda não viveu a pressão real. A estreia no time principal aconteceu em 2026, nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, partidas disputadas pelo time sub-20, longe da pressão de uma Libertadores ou de um Brasileirão. Ele ainda não enfrentou um clássico. Ainda não teve que defender uma bola decisiva em um jogo que vale título. Ainda não sentiu o peso de 50 mil torcedores no Maracanã cobrando cada passe errado. E o futebol está cheio de histórias assim. Jogadores que prometeram e desapareceram. Goleiros, então, são um caso à parte. A posição é a mais ingrata do futebol. Um erro pode custar um jogo, um título, uma carreira. A paciência é escassa. A margem para erro é mínima. E a pressão, quando chega, é implacável. Quantos goleiros promissores não vimos surgir na base e sumir antes de se firmar? Quantos talentos se perderam na transição para o profissional, quando o jogo fica mais rápido, os atacantes mais inteligentes e as exigências mais altas? Nanete tem o talento. Tem o físico. Tem o aval de Ancelotti e Tafarel. Mas nada disso garante nada. O Flamengo tem uma tradição recente de formar grandes goleiros. A lista é impressionante: Júlio César, Bruno, Hugo Souza. Todos passaram pelo ninho do urubu antes de brilhar. Todos tiveram que provar que mereciam estar ali. Nanete é o próximo da fila. Mas a fila não espera. A concorrência é feroz. No Flamengo, ele disputa espaço com Rossi, André e Diogo Alves, goleiros experientes, com mais rodagem, com mais crédito. Para ganhar minutos, vai precisar de muito mais do que uma boa atuação na base. Vai precisar de paciência. Vai precisar de oportunidade. E, acima de tudo, vai precisar de consistência. Porque no futebol, não basta brilhar uma vez. É preciso brilhar sempre. É preciso estar pronto quando a chance aparecer. E é preciso não se perder no caminho. A história de Nanete está em um ponto crítico. O ponto onde tudo pode acontecer. Ou ele explode, e se torna um dos grandes nomes da posição.
Ou se perde, como tantos outros talentos antes dele. E essa incerteza é o que torna essa história ainda mais interessante. Nanete está naquele ponto mais perigoso da carreira. O ponto onde tudo pode acontecer. O ponto onde a promessa precisa se transformar em realidade. Onde o talento precisa se provar em campo. Onde os holofotes, até então ausentes, começam a se acender. Porque agora, depois da convocação para os treinos da seleção, depois dos elogios de Taffarel, depois da matéria no jornal espanhol AS, Léo Nanete não é mais um desconhecido. Ele é uma promessa observada. Um nome anotado. Um goleiro que a Europa já sabe que existe. E isso muda tudo. O Flamengo, que já renovou seu contrato até 2029 e estipulou uma multa de 70 milhões de euros, sabe do ativo que tem em mãos. O clube espera que Nanete siga o caminho de outros grandes goleiros formados no ninho do Urubu, Júlio César, Bruno, Hugo Souza. Mas para isso, ele precisa jogar. O problema é que a concorrência no Flamengo é feroz. Rossi, o argentino, é o titular absoluto. Andrei, que é jovem, briga por espaço. Diogo Alves, outro goleiro da base, também quer sua chance. Nanete, aos 18 anos, é o mais novo e o menos experiente do grupo. Para ter minutos, vai depender de lesões, de jogos secundários, da paciência da comissão técnica. O caminho natural seria uma trajetória de paciência. Continuar se desenvolvendo no Flamengo, ganhando experiência na base, esperando a oportunidade no profissional. Mas o futebol, hoje, não tem paciência. O mercado europeu não espera. Os olheiros que já têm o nome de Nanete anotado vão continuar observando, e se ele não jogar, o interesse pode diminuir. O outro caminho é o empréstimo. Como fizeram com Hugo Souza, que foi para o Chaves, em Portugal, e depois se firmou no Corinthians. Como fizeram com outros jovens goleiros que precisaram sair para ganhar rodagem e voltar prontos. Nanete poderia seguir esse mesmo roteiro. Mas isso também é um risco. Ir para um clube menor, com menos estrutura, sem o apoio do ninho do Urubu, pode ser tanto uma oportunidade quanto uma armadilha. E há o caminho mais difícil, a venda direta para a Europa. Clubes como Benfica, Porto, Ajax, ou mesmo times italianos, aproveitando sua cidadania europeia, já poderiam surgir com propostas. Mas o Flamengo não tem pressa. A multa de 70 milhões de euros é alta para um goleiro de 18 anos. Ninguém vai pagar isso sem que ele se prove antes. Nanete está diante de um dilema que poucos jogadores vivem: ter o reconhecimento sem ainda ter a carreira construída. Ter o aval de Ancelotti sem ter jogado uma Libertadores. Ter a confiança de Taffarel sem ter se provado no dia a dia do profissional. Ou ele explode, e se torna um dos grandes nomes da posição. Ou se perde, como tantos outros talentos antes dele. O futebol brasileiro sempre revelou grandes jogadores. Mas nem todos são descobertos da mesma forma. Alguns surgem com hype. São capas de revista aos 16 anos. São comparados a fenômenos. Carregam o peso de uma nação antes mesmo de estrear no profissional. Outros aparecem no momento certo. Léo Nanete pode ser um desses casos. Um jogador que cresceu longe dos holofotes, que foi construído no silêncio do ninho do Urubu, que teve a paciência de esperar sua vez. E que, de repente, começou a chamar a atenção de quem realmente entende do jogo. Carlo Ancelotti viu algo nele. Cláudio Taffarel viu algo nele. Os jornalistas do jornal AS viram algo nele. E agora, o futebol brasileiro começa a ver também. Mas a história de Nanete ainda está sendo escrita. Ela não tem um final. Ela não tem uma certeza. Ela está exatamente no ponto mais perigoso da carreira de qualquer jogador, o ponto onde a promessa precisa se tornar realidade. O que ele fará com essa oportunidade? Ele pode seguir o caminho de Alisson Becker, que também foi goleiro do Flamengo, que também precisou de paciência, que também esperou sua vez, e que hoje é um dos melhores do mundo. Ou pode seguir o caminho de tantos outros que brilharam na base, tiveram seus nomes anotados, e nunca conseguiram dar o próximo passo. Depende dele. Depende do trabalho. Depende da cabeça. Depende das oportunidades que o futebol vai lhe dar. Porque o futebol é implacável. Ele não espera. Ele não tem paciência. Ele não se impressiona com promessas, ele quer resultados. E Nanete ainda não deu resultados no profissional. Ainda não provou que pode ser o goleiro que Ancelotti viu nos treinos. Aos 18 anos, ele tem tempo. Tem talento. Tem estrutura. Tem o apoio do Flamengo e o aval dos maiores nomes da posição. Mas também tem uma concorrência feroz pela frente. E a certeza de que, no futebol, nada é garantido. Léo Nanete pode ser o próximo grande goleiro brasileiro. Ou pode ser apenas mais um nome que prometeu e desapareceu. O tempo dirá. E talvez essa seja a beleza do futebol. A incerteza. A imprevisibilidade.
A certeza de que, a qualquer momento, um desconhecido pode surgir e mudar tudo. Nanette já deu o primeiro passo. Agora, vem o mais difícil, dar o segundo. E o terceiro. E continuar dando, dia após dia, até que a promessa se torne realidade. Agora eu quero saber de você. Estamos diante de mais uma promessa que vai desaparecer, ou de um goleiro que pode surpreender o futebol brasileiro? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como todas as histórias do futebol, ainda está sendo escrita. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra que você pensa futebol para além dos resultados imediatos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like. Porque aqui a gente conta histórias que o futebol tradicional insiste em esquecer. Valeu, galera! Até a próxima!